no estudo bíblico, por esse mundo fora, não só em Portugal, mas pela graça de Deus há muitos irmãos que acompanham o estudo bíblico através da página da Igreja, por os mais diversos países espalhados por este mundo, até penso que no Vietnã está lá crentes, está lá alguém que ouve o estudo bíblico, portanto uma saudação a todos os irmãos, e nós vamos então iniciar o estudo e vamos ler o capítulo 1 da primeira carta a Timóteo, que diz assim a palavra do Senhor: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, segundo o mandado de Deus, nosso Salvador, e do Senhor Jesus Cristo, esperança nossa, a Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus nosso Pai e da de Cristo Jesus nosso Senhor. Como te roguei, quando parti para a Macedónia, que ficasses em Éfeso para advertires a alguns que não ensinem outra doutrina, nem se deem a fábulas ou genealogias intermináveis que mais produzem questões do que edificação de Deus, que consiste na fé. Assim o faço agora. Ora, o fim do mandamento é a caridade, de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé não fingida. Do que desviando-se alguns se entregaram a vãs contendas, querendo ser doutores da lei e não entendendo nem o que dizem, nem o que afirmam. Sabemos, porém, que a lei é boa, se alguém dela usa legitimamente. Sabendo isto, que a lei não é feita para o justo, mas para os injustos e obstinados, para os ímpios e pecadores, para os profanos e irreligiosos, para os parricidas e matricidas, para os homicidas, para os fornicadores, para os sodomitas, para os roubadores de homens, para os mentirosos, para os perjuros e para o que for contrário à sã doutrina, conforme o Evangelho da glória de Deus, bem-aventurado, que me foi confiado. E dou graças ao que me tem confortado, a Cristo Jesus, Senhor nosso, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério. A mim que dantes fui blasfemo e perseguidor e opressor, mas alcancei misericórdia, porque o fiz ignorantemente na incredulidade. E a graça de nosso Senhor superabundou com a fé e o amor que há em Jesus Cristo. Esta é uma palavra fiel e digna de toda a aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade, para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus, seja honra e glória para todo o sempre. Amém. Este mandamento te dou, meu filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, milites por elas boa milícia, conservando a fé e a boa consciência, rejeitando a qual alguns fizeram naufrágio na fé, e entre eles foram Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para que aprendam a não blasfemar. Que o Senhor abençoe a sua palavra em nossos corações, e desde já um forte abraço ao nosso irmão Alberto, e vamos ouvir o que ele tem para partilhar connosco nesta noite. E depois, algum irmão que tenha algum pensamento, já sabe, tem toda a liberdade para o apresentar. Graças a Deus por sua palavra. Louvo ao Senhor por esta oportunidade que temos de oração, intercessão, comunhão e estudo das Escrituras. Aproveito para agradecer também aos irmãos que, com paciência e carinho, recebem a minha contribuição nesses pequenos pensamentos. Primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 1, verso 3. Como te roguei quando parti para a Macedônia, que ficasse em Éfeso, para divertires alguns
que não ensine outra doutrina. O que é uma heresia? O que vem a ser um cisma na igreja? Será que estas coisas podem roubar um coração simples, um coração até desavisado? Quem são estes homens que ensinam coisas diferentes ou querem ir além daquilo que o texto bíblico apresenta? Essas pessoas, elas acontecem, elas surgem no nosso meio, pois elas estão insatisfeitas com alguma coisa, ou consigo mesmo, ou com o ambiente onde elas estão inseridas. Muitas vezes, estas pessoas que querem ensinar alguma outra coisa, querendo mostrar que só elas conseguem ver algo além daquilo que a maioria não está entendendo e vendo, tendo esta visão, são pessoas que têm uma queixa, que têm uma murmuração contra alguns, na sua maioria, os líderes. E são com estes que elas vão se queixar. São com estes líderes que elas estão ofendidas. E com isso elas conseguem atrair aqueles que estão desavisados, aqueles inocentes no meio do povo, para ganhar a simpatia destes e a sua causa começar a ser fortalecida. Muitas vezes, estas pessoas que ensinam outra doutrina, elas têm uma aparência jovial, bonita, atraente, piedosa até. E o alvo destas, que tem toda esta piedade, toda esta aparência de espiritualidade, são pessoas simples, desavisadas, que não estão firmes na doutrina. E por terem uma queixa contra um líder, ou por ter uma reclamação, a insatisfação no meio, começa a rebanhar, a agregar estas pessoas simples para ganhar força. Nós aprendemos que Paulo ele tinha a sua doutrina apresentada e revelada pelo Senhor Jesus lá da glória. E esta doutrina tinha que ser preservada e praticada. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no primeiro capítulo, no verso 10, nós já vamos encontrar a doutrina do apóstolo Paulo. Assim como todos nós somos rebanho de Deus, ovelhas do seu pasto, do Senhor, nós temos que andar congregados, nós temos que andar unidos. 1 Coríntios 1,10 diz: rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome do Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensão, cisma. Antes sejais unidos em um mesmo pensamento e em um mesmo parecer. Esta era a doutrina do apóstolo Paulo, que ele ensinava às igrejas. Mas quando chegamos no capítulo 11 desta primeira carta aos Coríntios, nós vamos encontrar algo diferente. Vamos encontrar, mais uma vez, a sua preocupação com relação a estas falsas doutrinas, outras doutrinas que são introduzidas dentro da igreja do Senhor. 1 Coríntios, carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, no verso 18, pois antes de tudo, quando vos congregais na igreja, ouço dizer que existem divisões entre vós, e em parte o creio, pois é necessário que haja facções entre vós, para que os aprovados entre vós se tornem manifestos, ou se tornem identificados, reconhecidos. Eu li esse texto na tradução brasileira do início do século XX. Cisma quer dizer divisão, uma ruptura, um pequeno afastamento. E esse cisma é uma divisão interna dentro da congregação, o que até pode ser normal, como diz o apóstolo Paulo. Ao passo que uma heresia, uma facção, do verso 19 de 1 Coríntios 11, é uma divisão exterior, uma ruptura na comunhão prática entre os irmãos.
Perceba você, 1 Coríntios 11, no verso 18 e 19, ele começa com um cisma, e esse cisma, essa pequena divisão, leva a uma ruptura, a uma facção, uma divisão e uma interrupção de comunhão entre os irmãos. Os irmãos são instruídos cada vez mais em Romanos, outra epístola de Paulo, também alertando sobre esta preocupação com outra doutrina. Capítulo 16, verso 17, verso 18, que precisamos identificar estes que promovem dissensões, divisões. Afastai-vos, desviai-vos destes líderes que ficam cativando, que ficam atraindo por sua simpatia, seu carisma, sua falsa piedade, pessoas inocentes, pessoas simples, pessoas desavisadas, pessoas que não estão firmes na doutrina, pois não conhecem as Escrituras ou não estão estudando as Escrituras. Estes líderes vão obter seus seguidores por meio de suaves palavras, diz Romanos, lisonjas. É o tipo de pessoas engajadas, são aquelas desavisadas. Verso 18 de Romanos 16. Bom, para ilustrar tudo isso que estamos falando, vamos recorrer a uma figura do Antigo Testamento. No segundo livro de Samuel, capítulo 15, nós vamos encontrar Absalão. Este provocou uma divisão e aí provocou uma facção, uma grande confusão. Ele é o típico homem que causa estas cisões, cisma, heresias dentro do povo, afastando a comunhão entre os irmãos. Veja que este Absalão, ele era bonito, ele era o mais cativante dos filhos de Davi, e ele furtou o coração dos homens de Israel, verso 6, e mais ainda no verso 7 nós vamos ver que ele, com simplicidade, foi granjeando, foi atraindo as pessoas que nada sabiam, conforme o verso 11 do segundo livro de Samuel 15. Portanto, sejamos cautelosos quando escutamos o canto da sereia, o cântico destes que atrai com simpatia e carisma. Não vamos entrar neste vento de doutrina. Que Deus nos abençoe. Amém. O abraço hoje vai para o nosso irmão Alberto no Brasil, de quem temos muita saudade e esperemos que em breve, já falta pouco, lhe possamos dar um abraço pessoalmente. Fui muito edificado com aquilo que acabamos de ouvir e que ele disse, e que é tão importante e que tem sido causa de tanto problema em tantos meios. Que Deus nos guarde a nós. Bem, um pouco, não repetindo nada daquilo que ele disse, mas um pouco na linha daquilo que ele disse, na primeira carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 3, vamos ler outra vez o versículo, diz assim: Como te roguei, quando parti para a Macedónia, que ficasses em Éfeso, para advertires alguns que não ensinem outra doutrina. Vamos pensar aqui um bocado quando o apóstolo diz que não ensinem outra doutrina. Eu estive a pensar nisto e fiquei a pensar. É impressionante como a tendência humana é fazer tudo ao contrário do que Deus diz. Já repararam nisso? A tendência do ser humano é fazer sempre ao contrário do que Deus diz. E começou no Jardim do Éden. Deus disse: não comas do fruto daquela árvore. O que é que o homem foi fazer? Foi exatamente fazer o contrário. Foi comer do fruto daquela árvore. E se nós formos andando pela Bíblia, não é? Nós vamos encontrar esta tendência repetidas vezes. Quando Deus disse a Moisés: fala à rocha. O que é que Moisés fez? Feriu a rocha. Fez exatamente o contrário daquilo que Deus tinha dito. E quando nós vamos caminhando pela Bíblia ao longo de todas as Escrituras, nós vamos encontrar esta tendência. É uma tendência contra a qual nós temos que lutar. E que Deus nos ajude. Bem,
é fazermos tudo ao contrário. Eu vou-vos dar alguns exemplos para nós refletirmos. Até vou dizer devagar, que é para a gente ir assimilando. Viver o que não deve ser vivido é a nossa tendência. A nossa tendência é viver o que não deve ser vivido e não viver o que deve ser vivido. Já viram a tendência do homem? A vida que agora vivo na fé, já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Pois a gente faz exatamente ao contrário. Cristo não vive em nós e somos nós que vivemos. É impressionante. Isto tem que ser assim, tratamento de choque, que é para ver se a gente acorda. Porque fazemos exatamente ao contrário. Se formos a ver com rigor, a maior parte dos crentes não é Cristo que vive neles. Eles é que vivem a vida deles. E isto é seriamente, muito sério para nós pensarmos. Viver o que não deve ser vivido e não viver o que deve ser vivido. Como dizia o nosso irmão José Carvalho ontem, quando falava na igreja nas Fontainhas, e também tem a ver com isto, lembramos o que deve ser esquecido e esquecemos-nos do que deve ser lembrado. Deus diz, esquece isso, e nós, pimba, fazemos ao contrário. Deus diz, lembra-te disto, e nós esquecemos. Tendência do homem, fazer ao contrário. Mais, dizer o que não deve ser dito. Temos esta tendência, dizermos aquilo que não deve ser dito e não dizermos aquilo que deve ser dito. Outra tendência. Sentir o que não deve ser sentido e não sentir aquilo que deve ser sentido. Amar o que não deve ser amado e não amar o que deve ser amado. Isto, só nós refletimos sobre isto, e eu apetecia-me dizer uma frase destas e para aí, agora pensa nisso. Vocês já pensaram bem que há coisas que a gente não deve amar? E que Deus diz, não ames. Não ames o mundo, nem o que no mundo há. O que é que as pessoas fazem? Fazem exatamente ao contrário. Amam o mundo e o que no mundo há. O que é que Deus diz? Amá-lo a Ele acima de todas as coisas. O que é que a gente faz? Amamo-lo abaixo de todas as coisas, porque todas as coisas estão acima dele. Na prática, não estou a falar em teoria. Bem, e como se não bastasse, e nós podemos continuar por aqui fora neste raciocínio, como se não bastasse, isto chega a um ponto tal que lemos aqui que até ensinamos o que não deve ser ensinado e não ensinamos o que deve ser ensinado, que é o que ele diz aqui no versículo 3. Advertires a alguns que não ensinem o que não deve ser ensinado, que é outra doutrina. E o que é que eles deviam ensinar? O que deve ser ensinado, a verdadeira doutrina, que não estavam a fazer. Bem, isto de facto, eu vou-vos dizer uma coisa. Eu quando estava a pensar nisso assim, pobre ser humano, eu implumo-me, eu ponho-me lá no saco, não saio fora do saco, porque é a tendência humana. Que Deus nos guarde, porque isto é muito sério. Quanta vida, quantos ditos, quantas ações, quantos sentimentos errados há na cristandade. Vidas erradas, ditos errados, ações erradas, sentimentos errados. É assustador. Quanto ensino errado há na cristandade. Eu vou-vos dizer, porque é curioso, vou-vos dizer o que outras versões, outras traduções da Bíblia, até noutras línguas, como é que traduzem esta parte final do versículo 3 do capítulo 1 de Timóteo, que diz assim, que não ensinem outra doutrina, não é? Sabem como é que eles traduzem outra doutrina? Olha,
Uns dizem ensino diferente. Outra doutrina é a mesma coisa que dizer ensino diferente. Ou doutrina diferente, diz outra versão. Ou há uma versão francesa que diz esta coisa curiosa. Diz a versão francesa novidades erróneas. E as pessoas gostam muito de ouvir novidades erradas. Outra doutrina. É curioso o que essa versão francesa diz. Inventando novas doutrinas, diz outra versão. Esse não ensino de outra doutrina é inventando novas doutrinas. Há outra versão que lhe chama ensinos aberrantes. Há outra versão que diz especulações sem significado. Porque, no fundo, é o que acontece com muitos quando ensinam. Fazem especulações sem significado. E isso é grave. Falsas doutrinas, diz outra versão. Falsos ensinos, diz outra versão. Ensinos errados, diz outra versão. Ensinos contrários à verdade, diz outra versão. E ainda há uma outra versão que lhe chama, e o nosso irmão Alberto há pouco falou, heresias. Tudo isso são heresias. Eu gostava que refletíssemos um pouco sobre algumas passagens que eu considero paralelas a esta que o apóstolo está aqui a dizer. Por exemplo, Gálatas 1:6. Maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou à graça de Cristo para outro evangelho. Enquanto que aqui nós lemos no versículo 3, ensinem outra doutrina, Gálatas, quando Paulo escreve aos Gálatas, diz outro evangelho, que é uma coisa curiosa. E é outro evangelho, sabem porquê? Qual é o teor do evangelho? Pensem um bocado. É Cristo. O teor do evangelho é Cristo. Quando nós anunciamos o evangelho cristão, estamos a anunciar o quê? Estamos a anunciar uma pessoa, o Senhor Jesus Cristo. Quando a Bíblia fala em outro evangelho, sabem o que é que se quer dizer? Que estamos a anunciar outro Jesus, não é o Jesus da Bíblia. E vocês dizem assim, também estás a ser forte demais. Não estou a ser fraco demais, que ainda tem que ser mais forte do que isto. Porque de facto as pessoas, ao anunciarem outra doutrina, ao ensinarem outra doutrina, estão a anunciar outro evangelho. E ao anunciar outro evangelho significa que estão a anunciar um Cristo diferente. E porquê é que eu digo que se está a anunciar outro Jesus? Porque o Jesus correto é o que é apresentado na palavra não adulterada, palavra pura. Porque Cristo é palavra. Afinal, o que é que ele disse? Ele não disse no princípio era o verbo. Então quem é a palavra? Se nós estamos a acrescentar ou a tirar a palavra, a distorcer a palavra, estamos a distorcer Cristo. Porque Ele é a palavra. Isto é de uma seriedade enorme. Nós temos que ter muito cuidado, e particularmente quando eu digo nós, especialmente aqueles que anunciam a palavra como eu, não é? Que o peso da responsabilidade é muito maior, nós temos que ter, de facto, muito cuidado. O Jesus correto é o apresentado pela palavra de Deus que não está adulterada, pela palavra de Deus fiel. A palavra é Cristo. Toda a palavra é Cristo. Toda a palavra aponta para Cristo. Cristo é o tema da palavra. Cristo é a palavra. A palavra adulterada é um Cristo adulterado. É um falso Cristo. Eu espero que tenha conseguido dizer aquilo que eu pretendia dizer sobre isto. Outra passagem paralela sobre esta matéria. Aliás, a passagem que diz, que eu não disse, é 2 Coríntios 11:4, que diz assim: porque se alguém for pregar-vos outro Jesus, cá está, outra doutrina, outro evangelho, outro Jesus. Está tudo ligado. Isto é tudo paralelo. Outra doutrina, outro evangelho, outro Jesus. Uma coisa afetada afeta as outras duas. Bem,
Vou ler o resto do versículo. Porque se alguém for pregar-vos outro Jesus que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebestes, ou outro Evangelho que não abraçastes, com razão o sofrereis. Na primeira carta a Timóteo, no capítulo 4, versículo 1, isto também é motivo de séria reflexão. Nós temos que ter a noção do que é que está aqui em causa. Quando a gente, quer dizer, que Deus nos salve disso, mas quando alguém ensina outra doutrina, sabem o que é que está a fazer? Está a ensinar uma doutrina de demónios. As pessoas às vezes nem têm noção do que é que está em causa. Na primeira carta a Timóteo, no capítulo 4, versículo 1, ele mostra que esses falsos ensinos, esses ensinos errados, essas outras doutrinas, são doutrinas de demónios. Nós temos de ter muito cuidado. O diabo é muito esperto. E Paulo dizia, nós não ignoramos os seus ardis. Ainda hoje falava com o nosso irmão David e falava noutro aspecto dos ardis do diabo. Mas este é um deles. Ele tem ardis em toda a linha. Nós temos de ter cuidado. Nós andamos, eu costumo dizer que nós andamos a pisar campo minado. Este mundo é um campo minado. Está cheio de ratoeiras, está cheio de minas, está cheio de armadilhas. E Paulo dizia, nós não ignoramos os seus ardis. E na questão do ensino da palavra de Deus, da pregação do Evangelho, do anúncio do Senhor Jesus Cristo, há armadilhas aí também. Nós temos de ter muito cuidado. E então ele diz que esses falsos ensinos são doutrinas de demónios, diz ele ali naquela passagem. E agora eu queria que vocês notassem, por favor, que aquilo a que Paulo chama, ele é forte, por isso é que eu disse há bocado que eu não estava a ser suficientemente forte. Paulo é tão forte que ele chama-lhe doutrinas de demónios. Sabem a que é que ele chama doutrinas de demónios? Ele chama doutrinas de demónios a doutrinas insuspeitas. A doutrinas que até parecem boas, até parecem conduzir à piedade. Por exemplo, quais são as doutrinas que ele se refere? Não casar. Andava lá o ensino, não se pode casar. Olha, a Igreja Católica, os padres, não podem casar. Essa doutrina, se vocês forem ouvir os defensores dessa doutrina, isso é uma doutrina fabulosa. A pessoa fica completamente dedicada e exclusivo a Deus, sem distrações, sem mulher, sem filhos. Depois eles têm mulheres e filhos por outra via, mas isso é outra história. Mas, aparentemente, e pensando na pureza do argumento, aquilo é uma grande doutrina, porque visa uma maior consagração a Deus, uma maior disponibilidade. Parece que conduz a uma maior piedade, não é? Mas isso é um falso ensino, porque a Bíblia diz que o bispo convém ser marido de uma mulher, ser casado. Porque se ele não sabe governar a sua casa, se ele não tem uma casa, entenda-se, uma família para governar, como é que ele pode governar a Igreja de Deus? Portanto, notem que são doutrinas que parecem conduzir à piedade, como não casar, por exemplo, não comer certas coisas. Há comidas, nós vamos ter assim um ar muito santo. Vamos fazer abstinência. Vamos fazer jejum. Não vamos comer certas coisas, ou não vamos comer. Isto parece uma coisa, alguns até dizem, isso conduz a uma piedade. Cuidado com isso. A Bíblia diz que não há nada que rejeitar, desde que a gente dê graças. Diz ele nessa passagem, na primeira carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Ora, e Paulo diz que essas doutrinas, que aparentemente são doutrinas inocentes na aparência, e ele diz, são de demónios. Deus não ensina isso. É para vocês verem a subtileza com que o diabo age. Ele diz assim, cito, primeira carta a Timóteo, capítulo 4, versículos 1 a 3. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé. Entenda-se, da doutrina certa, do corpo de doutrina certo, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demónios,
pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência, proibido o casamento, ordenando a abstinência dos manjares, que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade. Reparem, mentiras que quem conhece a verdade deteta, mas quem não conhece a verdade não deteta. Nós, para sabermos onde é que está uma mentira, temos que conhecer a verdade. Nós não temos que conhecer as mentiras, temos que conhecer a verdade. E quando a gente conhece bem a verdade, e a tua palavra é verdade, disse o Senhor, quando acontece alguma coisa que soa diferente, a mentira é logo detectada. É por isso que é muito importante, é rigorosamente importante que a gente conheça a verdade. Para terminar, não quero falar muito. Para terminar esta minha intervenção, gostava de vos contar uma história. É uma história que vale o que vale, é uma história. Mas eu espero que sirva de ilustração e de alerta. Eu li algures que, aqui há uns anos atrás, idos, quando a América estava a crescer e a desenvolver-se, os Estados Unidos, e começaram a fazer aquelas linhas de comboio. As linhas de comboio na América é qualquer coisa. Na América é tudo grande. Uma vez fui à América e fiquei impressionado com aquilo. A sério, quando cheguei lá pensei que estava num planeta diferente. Porque aquilo é mesmo impressionante. São carros enormíssimos, em plena Nova Iorque. Carros! Quando eu digo carros é com rodas mais altas do que eu. E os carros andam lá em cima das rodas. É uma coisa... Só em filmes, não é? Mas ali não é em filmes, aquilo é da realidade. Prédios, que a gente sabe aqueles arranha-céus como é que é. E um dia, eu ia na Pensilvânia, no estado da Pensilvânia, perto de Filadélfia, levaram-me a dar um passeio uns crentes. Por acaso nesse dia não foram os crentes, foi um comandante da Marinha que me levou com ele. E ali íamos a dar um passeio e depois ele ia no carro deles, não é? E ele chega lá, ia com a esposa e eu, e ele chega lá a um sítio, chegamos a uma passagem de nível. Bem, chegamos a uma passagem de nível, estava fechada a passagem de nível, ia passar um comboio. Bem, o comboio começa a passar, eu não sei quantas carruagens aquilo tinha, a sério, aquilo nunca mais acabava. 1, 2, 3, 20, 30, 40, 50, eu não sei quantas carruagens aquilo tinha, aquilo parece que nunca mais acabava. Nunca vi um comboio tão grande na minha vida. É tudo à grande. E quando eles traçaram as linhas de caminho de ferro na América, no princípio, que ligaram o oeste, o ocidente, o oeste ou o oeste, a atravessar todo o continente americano, naquelas linhas, um dia, estamos a falar há muitos, muitos anos atrás, no princípio, quando o comboio ainda era uma coisa nova na existência. A fazer uma daquelas viagens, ia uma senhora com o filhito pequenito. Ela entrou no comboio, e parece que estou a imaginar, eu ponho naquele tempo, na cabeça dela, com o filhito pequenito, uma senhora, uma jovem senhora, e ela entrou na carruagem e ela estava preocupada. Ainda para mais numa linha daquele comprimento, não é? Onde é que ela havia de sair? Na paragem certa. Qual era a paragem? Como é que ela sabia a paragem certa de ser? E então... naquela altura não era tanto como agora, penso eu, porque o próprio maquinista falava com os passageiros. E o maquinista viu a senhora toda atrapalhada, que se virou para ela e disse assim: minha senhora, esteja descansada, que quando a gente chegar lá ao sítio, eu digo-lhe para a senhora que é ali que a senhora tem que sair. E estava um sujeito, um homem de negócios, um viajante, estava lá também na carruagem, ao pé dela, e disse: a senhora não se preocupe, que eu conheço bem isto, já tenho aqui andado muitas vezes, quando chegar ao sítio eu digo-lhe onde é que a senhora sai. Bem, o comboio vai andando, para resumir, chegou lá a um sítio qualquer, e o comboio noita, breu, e o comboio para lá no sítio. Vira-se assim o sujeito que é ao pé dela: minha senhora, é aqui que tem que sair. Ele se calhar estava a fazer a avaliação pelo número de paragens. Disse assim: parou mais uma vez, é aqui que ela vai sair. Se calhar era daquela paragem, da terceira, ou da quarta, ou da quinta, ou da décima, não sei. E ela pega no filhito e sai naquela paragem. E o comboio continuou. Quando chegou ao sítio onde ela devia sair, o maquinista, homem responsável, sai da máquina e vem à carruagem onde a senhora estaria para lhe dizer: é aqui que a senhora sai. Quando
O outro lhe diz, ela já saiu lá atrás, já saiu lá atrás. Você é doido, o comboio parou, não foi numa paragem, parou no meio do nada. Sabe o que é que fez o maquinista? Fez uma coisa que se calhar hoje ninguém fazia, né? Começou a andar com o comboio para trás, a fazer marcha atrás, marcha a ré com o comboio. Olha, quando chegaram ao pé onde a senhora estava quase a morrer gelada, com o frio da neve e não sei o quê, estava quase a morrer com o filho. Eu estou a contar isto para dizer o quê? Nós temos que ter muito cuidado com quem ensina, porque quem ensina mal pode matar, e quem ouve mau ensino pode morrer. Que Deus nos ajude. José, tens a palavra. Depois de ouvir tudo isto, acho que o que é que eu posso dizer, a não ser que isto é um assunto muito importante e ele é tão importante, basta nós vermos como é que o versículo começa com um rogo. Quando nós falando com alguém, eu rogo-te, é porque a coisa é importante. Até mesmo quando nós oramos, uma grande parte da nossa oração é Senhor, eu te peço, mas quando às vezes nós dizemos Senhor, eu rogo-te. Rogo porquê? Porque o assunto, pelo menos para nós, é muito importante. E então digamos que aumentamos a responsabilidade e aumentamos o tom. E o apóstolo, ele rogou a Timóteo que ficasse em Éfeso, porque era importante que ele ficasse em Éfeso, e era importante por aquilo que nós acabámos de ouvir, pelo ensino, por aquilo que era importante ser ensinado, por aquilo que era importante ser dito. E se havia alguém em que o apóstolo tinha confiança, era Timóteo, porque Timóteo tinha ouvido, tinha aprendido e estava firme nestas verdades e por isso estava à altura de poder anunciá-las, estava à altura de poder ajudar os outros a compreendê-las. E ele era um jovem. Irmãos, que o Senhor nos ajude a sermos como Timóteo. Primeiro, valorizarmos a sério este assunto. Este assunto é muito importante. Nós estarmos firmados na verdade. E, de facto, não só nós estarmos firmados na verdade, porque é importante para a nossa vida, porque como temos aprendido o conhecimento das verdades dispensacionais, elas afetam a nossa relação com Deus, elas afetam a nossa relação com os outros, elas afetam a nossa mensagem para os outros, porque uma mensagem errada pode matar, pode enviar almas para o inferno. E infelizmente a confusão na cristandade é tremenda, e de tal forma que muita gente, perante toda a confusão, não sabe em que é que há de acreditar, porque a confusão é muito grande. Um diz uma coisa, outro diz outra. Timóteo estava convicto, tinha convicções, e de tal forma que Paulo confiava nele, para ele poder ajudar aquela igreja em Éfeso. Por isso, irmãos, que o Senhor nos ajude também, em primeiro lugar, a firmar-nos na palavra de Deus, a valorizarmos estas verdades. Isto não é para brincar, são coisas muito sérias. Trata-se da palavra de Deus, trata-se da mensagem de Deus, e a mensagem tem que ser anunciada com clareza, para que as pessoas entendam, para que as pessoas não errem. Por isso, irmãos, certamente o apóstolo também, se estivesse aqui connosco, também nos dizia: eu rogo-vos que vos mantenhais na verdade e estejais firmes na verdade, e ajudai os outros a entender e a compreender a verdade. Que o Senhor nos ajude, irmãos. Mas isto, irmãos, não é algo de ânimo leve, isto é algo muito importante, é algo de uma grande responsabilidade. Que o Senhor fale
de facto aos nossos corações e nos ajude a manter-nos firmes e fiéis. Por isso, o apóstolo dizia: rogo-te. E este rogo, esta importância da mensagem e da fidelidade na mensagem. Por isso, em primeiro lugar, que o Senhor nos ajude a compreendê-la, a pô-la em prática na nossa vida e a podermos ajudar os outros. Que o Senhor nos abençoe. Marcos, chegas aqui para terminar com a oração, por favor. Vamos ficar de pé e vamos terminar o culto. Obrigado, Senhor, por mais esta noite, Senhor, e por tudo aquilo que ouvimos, Senhor. Realmente são assuntos sérios, Senhor. Aliás, os teus assuntos são sérios, Senhor. Ajuda-nos a falar aos outros de Ti, mas em verdade. Mas acima de tudo, mais do que falar com palavras, falar com a nossa vida. Por vezes, falando com a nossa vida, nós conseguimos mostrar-te mais do que por palavras, Senhor. Cuida agora do resto desta noite, Senhor. Cuida do regresso de cada um para as suas casas, Senhor. E lá está. Obrigado por todas as bênçãos que nos tens dado, Senhor. Obrigado pelo teu amor. E obrigado porque nunca te esqueces de cada um, Senhor. Em tudo peço e agradeço-te. Em nome do Senhor Jesus, amém. Obrigado, Marcos. O culto já terminado. Até domingo, se Deus quiser. Se o Senhor permitir, o Senhor não vier antes, encontramos-nos aqui.